Muito bem, no último vídeo sobre os amplificadores operacionais dessa série Desvendando o Amplificador Operacional com o meu ponto de vista, né? Da minha maneira de interpretar, vimos o amplificador passa-faixa. Muito interessante, por exemplo, num equalizador, onde eu determino uma faixa que ele vai passar e aí controlo para que isso passe mais ou passe menos. E às vezes eu preciso exatamente o contrário, um rejeita faixa, como por exemplo, supondo que eu tenho um problema de ruído de 60 Hz de rede elétrica e quero atenuar especificamente os 60 Hz, que passe bem menos que 60 e mais que 60. Seria mais ou menos esse desenho aqui. Aliás, tenho a sugestão de dois sites. Esse daqui, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E aqui você está vendo o nome, muito legal. Tem muitas calculadoras de circuitos. E esse outro aqui também, que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante para se explorar, e eu usarei o material desses dois para esse vídeo. Basicamente, temos duas maneiras de fazer um filtro rejeita faixa. Com este circuito aqui, nós fazemos um filtro de banda estendida, que seria mais ou menos assim. Eu consigo escolher qual é a largura de banda da rejeição. Eu consigo escolher esse tamanho. Então, tenho a equação da frequência baixa, tenho a equação da frequência alta, do corte, e vai acontecer que eu tenho um filtro passa baixa, nesse caso, e um filtro passa alta. A combinação de valores entre eles, o passa baixa responde por essa região e o passa alta por essa região. Muito simples. Já o de banda estreita, que teoricamente rejeita apenas a frequência escolhida, vai funcionar mais ou menos assim. Ele é muito mais criterioso quanto à frequência de corte. Utilizando um filtro duplo pi, onde a parte de cima, nesse exemplo, é o passa baixa, e a parte de baixo é o passa alta. Além de ser um passa baixa, por exemplo, aqui ele é um passa baixa, ainda tem a interação das frequências que retornam por aqui e fazem ele ser mais eficiente. Mesma coisa com a frequência alta que passa aqui, mas tem alguma interação para cá ainda, certo? Até por isso eles são feitos por R2R e C2C, quer dizer, o valor desse capacitor aqui, por exemplo, 10 nanofarad, 10 nanofarad, esse aqui tem que ser 20 nano. Se o resistor aqui for, por exemplo, 10K, aqui tem que ser 20K e 20K. O que está bem especificado aqui na equação. A frequência de corte é 1 sobre 4πRC, onde eu tenho R, 2 vezes R, C e 2 vezes C. Nesse exemplo aqui, digamos que fosse 60 Hz a frequência que eu quero cortar, ele me dá essa resposta. O R com 1K, 2R é 2K, então
1K aqui, 2K, 2K. Os capacitores 1326 nano é C, e o dobro disso 2653 no 2C. Ok? Alterando o valor, colocamos na equação e vai funcionar lindamente. Neste outro site a mesma ideia, só que o circuito é um pouco maior, eu vou comentar ainda nesse vídeo. E escolhemos aqui, por exemplo, o corte para 60 Hz. Se C1 e C2 forem de 10 nano, C3 será 20 nano. Se R1 e R2 forem de 265,3K, o R3 será de 132,6K, quer dizer, é sempre dobro e metade, né? A relação entre resistor e capacitor no filtro duplo Pi. Vamos analisar agora na simulação este filtro, que é bem interessante, só ele, e depois com o acréscimo de amplificadores operacionais. Eu utilizei o site para calcular resistores e capacitores para o bloqueio de 60 Hz e aumentei os capacitores para 47 nano. Portanto, os dois aqui em cima de 47 nano e este um valor dobrado 94 nano. O resistor simples 28K e os dois aqui 56K. Muito bem. Simulando na mesma escala 1 volt por divisão a 21 Hz, tenho esse resultado. Perceba que tem um desvio de fase, né? Coisa que é muito normal em circuitos que tem capacitores. No caso, a saída está, desse ponto de vista, adiantada. Vou subir a frequência devagar, à medida que chega perto de 60 Hz, quase que some a saída. Veja como é eficiente esse filtro, praticamente some. Eu tenho que aumentar muito o ganho do osciloscópio aqui para ter ainda alguma coisa na saída, para enxergar. Enquanto na entrada, esse em amarelo é 1 volt por divisão, na saída são 20 milivolts por divisão. A atenuação é bastante importante. E agora, subindo a frequência, volta a subir a saída. E agora, do meu ponto de vista aqui, a saída está atrasada em relação à entrada. Quer dizer, o deslocamento de fase muda de lugar. Mas é importante observar aqui a eficiência desse circuito. Totalmente passivo, sem nenhum amplificador operacional. Abaixo de 60 Hz, acima de 60 Hz. Mesmo assim, você percebe como que a atenuação vai acontecendo aos poucos? Eu teria mais ou menos um comportamento assim. Isso daqui. E essa taxa de atenuação dá para ser melhorada com o uso de amplificador operacional agora. A primeira coisa que eu posso fazer é melhorar um pouco a característica adicionando um amplificador na saída para aumentar o ganho, de repente multiplicando aqui, tendo uma saída de ganho alto, né? Ou até para proteger da alta impedância, porque eu tenho no mínimo aqui 2 capacitores de 47 nano em série e 2 resistores de 56K em série, que dá mais de 100K de resistência ohmica. A saída aqui tem uma impedância alta, não dá para colocar nada muito consumidor
a atenuação é garantida, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é acrescentar um amplificador, pelo menos para reduzir o problema de impedância alta pelos componentes aqui de valores muito altos. E nesse caso, coloquei um amplificador com ganho 1, ganho unitário, o que entra sai e não é inversor, com a única finalidade de eu poder drenar mais corrente aqui da saída, ou seja, impedância alta virou impedância baixa, que eu posso exigir mais daqui, porque quem entrega a corrente é o amplificador operacional e não os componentes de valor alto. E o comportamento não muda em absolutamente nada além da melhoria da impedância. Seria um circuito com um comportamento mais estável e sem o problema de colocar um resistor aqui, um resistor de polarização de base de transistor ou um resistor de escape de grade de uma válvula e não ter a atenuação característica dos resistores altos. Fica bastante tranquilo para a aplicação e não muda em nada o comportamento. E finalmente, utilizando a magia da realimentação dos amplificadores, o que é possível fazer? Eu posso fazer aqui um divisor resistivo pegando uma porcentagem da tensão de saída e trazendo de volta para a entrada no lugar do aterramento e fazer com que o circuito sofra influência da própria saída. Veja que não tem inversão de fase aqui. Esse amplificador está funcionando apenas como um adaptador de impedância, ganho unitário. Resistores de valor bem alto na saída para não funcionarem como carga, ou uma carga mínima. Pego uma porcentagem da realimentação, no caso aqui 10K e 90K, eu tenho 90% de realimentação, 90% da tensão de saída retorna, vem aqui embaixo e é realimentado no circuito. Com isso, a parte de baixo aqui, lembre-se que temos capacitores, eles provocam desvio de fase. Não tem problema, ou na verdade aqui não vai funcionar direito se eu fizer uma realimentação negativa, será uma positiva, é realimentação positiva. Veja, não, o amplificador é não inversor e a realimentação é não inversora também. Apesar disso, desse fato interessante, o atraso nas formas de onda faz o circuito funcionar maravilhosamente bem. E bem como? Veja só, eu vou tirar um pouco de cima aqui. Primeiro que a tensão ficou mais alta, né? Apesar de ter ganho 1. Menos carga para o filtro Pi, ele tem a tendência de ter menos queda de tensão. Outra consequência é que o circuito fica muito mais apertado com relação à resposta. Traduzindo, sem a realimentação, a tendência do circuito é fazer isso. Com a realimentação, eu consigo dosar para que ele seja assim. Eu ainda consigo controlar a dose de realimentação, alterando esses valores, e fazer com que esse comportamento fique mais apertado ou menos apertado. Olha só, praticamente constante a tensão após os 60 Hz e antes dos 60 Hz. Quando eu vou chegando nos 60, a tensão cai bruscamente.
e eu tenho metade, vamos considerar aí a metade da tensão. Olha o número a quantidade de quadradinhos aqui, né? Vamos fixar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Quer dizer, quando eu chegar em 2 divisões e meia, eu paro. Aproximadamente aqui 53 Hz. É onde a tensão cai pela metade. Vamos alterar os valores aqui e ver o que acontece. Tem 10K e 90K. Eu vou inverter, vou colocar 90K em cima e 10K embaixo. Agora eu tenho apenas 10% da realimentação acontecendo. Vejamos. Veja como abriu muito mais a banda. No primeiro exemplo estava mais assim e agora está mais assim. A resposta. Dá para escolher qual é a taxa de resposta do amplificador. Para metade, antes estava com coisa de 52, 53 Hz. Agora para a metade, com 24 Hz, já caiu pela metade da tensão. Retirei essas informações justamente daqui, desse site. Inclusive ele fala aqui do fator Q, da banda de resposta, ele entrega todos os valores conforme nós desejamos e funciona muito bem, como mostrado. Interessante esse outro circuito, esse circuito com 2 amplificadores, que traz para você uma possibilidade, inclusive de repente colocar um trimpote aqui, um potenciômetro e ajustar a banda de passagem, a banda de rejeição, melhor dizendo, né? Ajustar a banda de rejeição para a sua necessidade e assim ter um resultado mais interessante. Por exemplo, para bloqueio muito eficiente de 60 Hz e não bloquear as vizinhas, as frequências vizinhas. Fica muito versátil esse circuito, apesar de ter um pouco mais de componentes, né? Mas é isso. Eletrônica ao nosso favor, atendendo aí nossas necessidades. Certamente funciona com frequências muito altas, com certeza funciona para um circuito a válvula. Aí, claro, reajustando os componentes para as suas partes específicas, né? Frequência muito alta, precisa ter um amplificador que responda a frequência alta. Não é qualquer amplificador operacional que trabalha a mais de megahertz. Não é qualquer montagem a válvula que você vai ter o resultado esperado, né? Mas enfim, é isso daí. Muito bacana, muito bom conhecer esses circuitos. Terminamos aqui mais um vídeo, então espero que tenha gostado. Deixa um joinha aí embaixo. Os vídeos de manutenção de válvula continuam. Agora tem um dominante em cima da bancada com aquele sofrimento padrão, e cada passo é um parto, né? Cada componente que a gente, ou cada pedaço do circuito que nós fazemos funcionar, tem outro que não funciona ou que para de funcionar. Tradicional de equipamentos antigos, que é uma luta pela paciência. Continue acompanhando então nosso canal aí, se inscreva nele, considere ser um apoiador, veja os nossos cursos de válvula, tanto de eletrônica a válvula como de rádio a válvula, link aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.